A palavra é Jesus Cristo. Segunda-feira, na segunda semana da Páscoa, 28 de abril de 2025. Oremos. Deus Todo-Poderoso, que nos renovastes pelos remédios pascais, fazei que, libertos da condição do homem terreno, sejamos transformados à imagem do homem celeste, Jesus Cristo, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra de hoje tem na primeira leitura o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículos 23 a 31. O salmo responsorial será o Salmo 2, com 3 estrofes, intercalado entre elas o refrão: Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. E o Evangelho é o de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. Postos em liberdade, Pedro e João, depois de tudo o que aconteceu, da contenda que se formou após a cura do homem coxo na porta formosa do Templo de Jerusalém, que foram penalizados pelos sumos sacerdotes em Jerusalém, voltaram à comunidade daqueles que se juntaram a eles nesta primeira hora do cristianismo e fizeram todo o relato. A comunidade, então, proferiu uma belíssima oração. O texto é muito bem construído, parece ter saído de uma boca só, não da de uma comunidade. Aqui está a eclesiologia lucana, de Lucas, do autor do texto, da comunidade que se vê desta maneira. Lucas é um primeiro professor de eclesiologia que o Novo Testamento conhece, porque ele entende e codifica a conduta dos crentes. Esta igreja, esta eclesia, esta assembleia é uma assembleia muito consciente da ação de Deus em todos estes acontecimentos e particularmente em Pedro e João, nos apóstolos, naqueles que conviveram com Jesus e que, portanto, têm a responsabilidade de mandato missionário dado por ele e confirmado, selado em Pentecostes. Já estamos aqui no capítulo 4 do livro dos Atos dos Apóstolos, que é uma sequência do Evangelho de Lucas, e que precisam da comunhão, da unidade, do suporte, da fé, do afeto, do respeito, do ânimo, do incentivo de todos da comunidade. Então Lucas articula estes pedidos, estas proposições orantes dos membros da comunidade num discurso unívoco e quase que a gente pode imaginar uníssono. Mas aqui, cada um então, unido num só coração, numa só alma, convergente para os acontecimentos daquele momento da igreja, rezaram a Deus e pediram a Nosso Senhor: olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos, os apóstolos, anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Diz Lucas no texto que quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Esse tremor de terra é
uma manifestação pneumática, pentecostal. Tremeu o lugar onde estavam, um grande barulho se ouviu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quais todos? Toda a comunidade orante e os discípulos, os apóstolos que já tinham recebido em Pentecostes o Espírito de Jesus. E assim sendo, anunciavam corajosamente, com parresia, com atrevimento, sem medo algum de ninguém, de nada. Anunciavam, viviam, davam testemunho da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Assim começa a igreja, numa oração de sustentamento dos apóstolos. E nós começamos hoje com os cardeais, pela graça divina, após o sepultamento de Papa Francisco e toda a comoção que vivemos neste fim de semana. Começamos com eles, orando por eles e com eles, a preparar o conclave no qual será eleito o novo Sumo Pontífice para a Igreja Católica. É um momento ímpar este aqui, que eu, você, nós estamos vivendo, estamos orando, estamos experimentando, registrando, assistindo pela televisão tudo o que vem de Roma. É um momento particular de eclesialidade, de sinodalidade. É hora de sinodalidade esta aqui. Então, vamos ficar unidos aos nossos cardeais, sem nos deixar levar por vieses e discursos e casas de apostas e especulações de ordem política, ideológica, de linhas, porque a igreja é um mistério que, apesar de que todos queiram fazer comparações e adequações, não. A igreja tem o sopro do Espírito que sopra onde quer. Ela nasceu da água e do Espírito, ela nasceu do coração misericordioso de Jesus e, portanto, não tem o controle humano, não. É o Espírito que vai escolher o Santo Padre e usará para isso os cardeais pelos quais nós vamos rezar. O Papa já está lá dentro entre eles. Agora precisará apenas ser manifestado e o Espírito se encarregará disso. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Nós rezamos com o salmista no Salmo 2 hoje. No Evangelho, a liturgia agora toma a direção de Pentecostes, porque daqui, com mais 6 semanas, chegaremos a esta culminância do tempo pascal e o encontro de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de João, inaugura o discurso batismal, a fundamentação do batismo no Novo Testamento, quando Jesus diz que é necessário nascer da água e do Espírito a este doutor em teologia, membro do Sinédrio de Jerusalém, Nicodemos. Porque o vento sopra onde quer e o Espírito faz isso, sopra para onde quer, assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito, que vive segundo o Espírito, que se deixa guiar pelo Espírito. A Páscoa foi ocasião de renovação da graça batismal que nós recebemos no dia do nosso batismo, confirmada em sua maturidade no sacramento do Crisma. E agora estamos vivendo sob a luz do Espírito neste tempo cheio, pleno de ação do Espírito. O Espírito Santo é o guia da igreja em todo o tempo, particularmente, mais ainda, nesse tempo de sede vacante. Não estamos órfãos, não. Temos o Espírito de Jesus. A Ele a honra, a glória, o poder, a sabedoria, o nosso louvor. A você, uma feliz segunda-feira e uma semana muito abençoada.
Iniciamos a segunda semana da Páscoa deste ano. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. À Virgem Mãe da Igreja, rezemos pelos cardeais e pelo próximo conclave. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.